Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Lucas Pintanel, o seu treinador online. E no vídeo de hoje eu vou te contar 2 mitos que nunca te contaram sobre como perder peso. Roda a vinheta! Já aproveita aqui o começo do vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações e também dá aquele like pra gente que ajuda bastante o canal. Bom, vou te contar um pouquinho da minha história e do porquê que eu tô contando isso pra vocês. Eu já fui uma pessoa muito gordinha. Eu quando era criança, eu sempre fui gordinho, eu sempre era o último a ser chamado no futebol, sempre me chamavam pra jogar de goleiro. Eu sou bom de bola mesmo. Ambos meus pais são baixinhos, minha mãe também. E eu sou baixinho também. E quando eu era criança, eu era mais baixinho ainda. Então imagina um naniquinho de nem 1,5 m direito, só que pesando 69 quilos. Pois é, eu cheguei quase nos 70 quilos com menos de 12 anos. Tava feia a coisa. Mas aí chegou numa idade também que eu tive o meu estirão, que eu não cresci tanto assim no meu estirão, mas eu também senti a necessidade, um pouco daquela vaidade, né, de melhorar um pouco o meu corpo. Tanto pela minha saúde, quanto também pela estética. A estética é importante, a gente tem que pensar muito na saúde, muito, muito. Manter um estilo de vida totalmente sedentário e ser totalmente gordinho, gostava de comer muito, eu não era alguém do tipo de pessoa que saía comendo tantas porcariadas. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas só para vocês entenderem. De comer muitos alimentos ultraprocessados, mas eu gostava de comer bastante comida mesmo. Comida, arroz, feijão. Só que eu gostava também de um doce, isso é uma coisa que eu gosto muito até hoje, eu preciso me controlar muito. E aí eu fui engordando e, como muita gente acredita, não é de um dia pro outro que você engorda, você vai engordando aos poucos. Eu cheguei nesse 69, foi um ponto que eu falei, não, pera, eu me olhava no espelho, eu não tava feliz comigo mesmo. Eu não tava feliz, não importava o que os outros falavam, eu não tava feliz. E eu falei, não, esse é um ponto que eu preciso melhorar. Eu tava um dia andando de bicicleta, meu primo já tá rindo aqui na frente já. Eu tava andando de bicicleta e aí eu caí de bicicleta. Eu tava chuviscando um pouquinho e sabe aqueles espaços que tem pra água passar e tudo mais, né? Como que chama mesmo, Renan? Guia. Não, não é guia, é no meio da rua. Boca de lobo? Não. Bueiro. Não é um bueiro no meio da rua. Comenta aqui embaixo com o nome, se você sabe o nome desse negócio, eu não lembro. Enfim, o pneu da bicicleta, não sei como, conseguiu entrar dentro desse negócio e eu perdi o controle da bicicleta e me caí no chão. E aí, ó, vocês estão vendo como eu caio muito, né? Outra história aqui que eu caí também. Eu tô vendo que eu sou alguém meio estabanado, né? Caí no chão, eu já tava me levantando, aí de repente eu escuto um ser do além. Quando você cai, você fala assim, ninguém viu. Graças a Deus que ninguém viu. Eu só escutei uma vozinha de longe. Ô gordinho! Machucou o gordinho! Eu voltei em casa, tá tudo ralado, vergão roxo na barriga. E assim, foi um tombo tão besta de bicicleta. Aí eu voltei, quando eu contei essa história pra minha família, eles me alopram até hoje por causa dessa história. Só que foi um ponto pra mim que não foi ruim. Criou um trauma, assim, naquele momento, mas que me fez fazer algo de bom, que foi procurar controlar a minha alimentação, em que eu realmente fui numa nutricionista e falar, bom, beleza, agora eu tenho um papel aqui e é isso que eu preciso fazer para emagrecer. O que eu comecei a fazer? Como que eu emagreci? Eu já tinha lá por volta dos meus 14 anos, eu comecei a fazer exercício. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar minha bicicleta e aí pra escola de bicicleta. Então eu ia pra escola de bicicleta, voltava pra casa, eu ia pra onde eu precisava ir, eu ia de bicicleta. Ela virou o meu meio de locomoção. E não tô falando pra você fazer isso também. Bicicleta pra mim é algo que eu gosto de andar e é algo que me faz bem, que eu gosto. E que foi o que deu resultado pra mim naquele momento pra eu emagrecer. A ideia de você fazer uma boa alimentação é você modificar um pouco os seus hábitos alimentares gradativamente para que você consiga trabalhar com opções nutricionalmente melhores. Agora, eu gosto muito de comer doce. Isso quer dizer que eu nunca mais vou comer um chocolate na minha vida? Que quando for meu aniversário, eu nunca vou poder comer um pedaço de bolo? É claro que não. Quando você vai lá e restringe algo de alguém, isso é bem pior. Porque quando é proibido, parece que é mais gostoso, né?
Então você fala assim, ó, tá proibido você comer essa caixa de chocolate aqui. O que você quer comer? A primeira coisa é que quando você ficou um pouquinho ansioso, você quer comer a caixa de chocolate que você não podia comer. Essa é a minha história de como eu emagreci. Só que quando eu emagreci também, teve um probleminha. Quando você emagrece pura e simplesmente fazendo exercícios aeróbicos, você não ganha tanta massa muscular. E aí quando você emagrece de uma hora para outra, por exemplo, eu emagreci, eu saí de 69 e eu fui para 43 em menos de 6 meses. É importante que a gente perca entre meio quilo a 1 quilo de gordura por semana. Por isso que essas dietas restritivas não dão certo, porque elas não são sustentáveis a longo prazo. Eu emagreci, só que ficava muito flácido. E mesmo assim, por mais que eu estivesse muito magro, eu queria emagrecer mais ainda para que ficasse bom. E não era isso, eu não precisava emagrecer mais, eu não precisava perder mais gordura. Eu precisava ganhar músculo. Só que naquele momento eu ainda não entendia isso. Existem várias maneiras de se emagrecer e que a prioridade de tudo, de em se emagrecer, é a alimentação. Só que essa alimentação ela tem que vir aliada ao exercício. Depois eu vou te mostrar qual é o melhor exercício para que você consiga emagrecer com saúde. O nosso organismo é como se fosse uma máquina que realiza diversos processos um atrás do outro. E esse conjunto de processos é chamado de metabolismo. Ou seja, simplificando um pouquinho mais, o que é metabolismo? São reações químicas que são catalisadas por enzimas. Que simplificado. Que simplificada, né? O que são enzimas, Renan? Enzimas são biocatalisadores que têm como função diminuir a energia de ativação de uma reação química, consequentemente, tornando ela mais rápida. Para manter o nosso organismo funcionando bem, a gente vai precisar dos 3 principais tipos de componentes que a gente consome através da nossa alimentação, que são o que são chamados de macronutrientes. E por que macronutrientes? Porque a gente precisa deles em abundância, a gente precisa bastante deles. E quais são eles? Os carboidratos, lipídios, que são as gorduras, e não vou falar nesse vídeo especificar tanto assim, mas gorduras não são ruins, e proteínas. O que acontece em cada um? As proteínas, elas têm principalmente a função estrutural. Ou seja, a função principal das proteínas não é de geração de energia. É claro que elas vão gerar energia também. Os aminoácidos também vão fazer parte dessa produção de energia, através da gliconeogênese. Porém, a ideia principal e os principais macronutrientes que vão fazer a produção de energia são os carboidratos ou lipídios. Por isso, eles são muito importantes e são muito importantes para quando você está fazendo um exercício físico. Então, o carboidrato e os lipídios, eles atuam nessa função energética. Em excesso, podem se transformar em triglicerídeos que vão ser armazenados no nosso tecido adiposo, virando a gordurinha ali. E os carboidratos, eles são a nossa principal fonte de energia, ou seja, eles são a nossa fonte primária de energia. Porém, quando a gente está em repouso, quando a gente está descansando, nossa fonte prioritária de produzir energia não são os carboidratos, são os lipídios. E vale lembrar que esses 3 macronutrientes, eles são muito importantes. Muito. Tô enfatizando um pouco muito, né? E por que é importante também vocês terem uma base de tudo isso? Porque aí você sabe o que o seu nutricionista está fazendo e você tem base para poder conversar com ele, para poder achar a melhor opção para você. Assim como eu achei a melhor opção para mim. E agora, a gente vai falar do nosso primeiro mito. Matematicamente, emagrecer é muito simples. Eu vou pôr 3 situações para vocês. O que é gasto calórico? É a TMB mais o ETA mais a F. Calma. Aqui tem a legenda embaixo. O que é a TMB? É a taxa metabólica basal. E ela representa, na maioria dos indivíduos, 60 a 75% do quanto a gente gasta de energia num dia. E o que é a taxa metabólica basal? É o mínimo de energia que a gente gasta para poder sobreviver, para poder fazer coisa básica, por exemplo, respirar,
estar dormindo. Então assim, você gasta energia quando você está dormindo. Olha só que louco. E isso representa 60% e 75% disso tudo. Olha que louco. Agora, o que é ETA? É o efeito térmico dos alimentos. Ele representa entre 5 a 10% de todo esse gasto energético total do seu dia. E o que ele significa? Diz respeito ao ingestão, digestão, transporte e armazenamento dos alimentos no seu organismo. E uma coisa que é muito importante, que dá pra gente modificar muito aí, é o quê? A AF. E o que é a AF? A atividade física. De maneira simples, o que é uma atividade física? Por exemplo, eu tô ali lavando uma louça, isso é uma atividade física. Por quê? Eu tô realizando movimento. Qualquer atividade que gera movimento é uma atividade física. Agora, isso é diferente de exercício físico. Você caminhar até chegar até o seu trabalho. Isso é uma atividade física. Em comparação a um exercício físico. Exercício físico, você fazer uma corrida ou uma caminhada com tempo pré-determinado, com velocidade pré-determinadas, com intensidades, duração, controlado. Isso é sistematizar. E aí, isso se transforma num exercício, entendeu? E aqui, a atividade física, ela representa entre 10 a 15% na maioria das pessoas também no dia a dia. Mas em pessoas extremamente ativas, ela pode chegar até em 50%. Olha que louco. E o consumo calórico é a sua alimentação. Então, eu vou dar 3 possíveis casos aqui. Primeiro, em que o gasto calórico ele é menor que o seu consumo calórico. Ou seja, imagina uma balança. Você está gastando menos energia do que consumindo. Ou seja, aqui está o consumo, aqui está o gasto. Você está consumindo mais energia do que você está gastando. O que acontece? Você aumenta o peso. O gasto calórico agora, ele é igual ao consumo calórico. Ou seja, tudo aquilo que você está gastando é exatamente igual à quantidade que você está consumindo. Uma balança equilibrada, totalmente equilibrada. Isso vai manter o seu peso. E agora, a terceira possibilidade. O seu gasto calórico, ele é maior que o seu consumo calórico. Ou seja, uma balança. Só que agora ela está desequilibrada para o lado do gasto calórico. Você está gastando mais energia, mais calorias, ou quilocalorias, se vocês quiserem ser um pouco mais corretos. Você está gastando mais do que consumindo. Você diminui o peso. E aí, o que nós, profissionais de educação física e nutricionistas em conjunto, vamos fazer? Nós vamos controlar essas partes aqui desse gasto para aumentar ele para um ponto em que ele chegue maior do que o seu consumo, gerando o que a gente chama de déficit calórico. Essa é a situação que você quer. Então, ó, tira um print. Eu vou até sair da frente para você. Tira um print e guarda isso na sua cabeça. Tirou? Você entendeu que matematicamente é isso que acontece. É isso que acontece de verdade? Não. Por quê? A maioria das pessoas, elas acreditam e já conhecem que elas precisam estar em déficit calórico. Já sabem disso, que você precisa gastar mais do que você consome. Só que aí vai o nosso primeiro mito, que elas precisam parar ou deixar de comer aquilo que ela gosta para chegar num déficit calórico. Isso está totalmente errado. A gente tem que pensar numa alimentação que não é pura e simplesmente matemática. A gente não é um robozinho. Nós somos pessoas, nós sentimos, nós temos vontade de comer. Eu amo comer. Comer é uma das coisas mais gostosas desse mundo. Você vai deixar de comer pura e simplesmente tudo aquilo que você gosta? Não. Só que a gente tem que lembrar de toda a nossa fisiologia, não pura e simplesmente matemática. Nós somos seres biopsicossociais. Então,
Tanto a nossa biologia, nossa fisiologia influi muito nisso e tanto o nosso comportamento influi nisso. Eu fui no nutricionista, né? E ele é um ótimo nutricionista. Ele percebeu que a beleza de montar uma alimentação para alguém não tá pura e simplesmente na matemática, tá em entender o comportamento das pessoas. Entender o porquê que ela come, em qual momento que ela come e o porquê que ela escolhe aquele tipo de alimento naquele momento como escolha alimentar preferencial para ela naquilo. Não é matemática, é o comportamento. A gente precisa entender o comportamento das pessoas. A criação de um hábito alimentar não vem de um dia para outro. Não adianta você se restringir e falar que vai emagrecer em 15 dias, um mês, o que você demorou 5, 10 anos às vezes para engordar. Não é assim que se muda um hábito, é de maneira controlada e gradativa. É um progresso, é escadinha por escadinha. Existe uma coisa que chama-se termogênese adaptativa. O nosso organismo quer a cada vez mais gastar menos energia. Vou dar um exemplo bem simples. Eu fazendo supino com 5 quilos de cada lado. Meu organismo gasta uma certa quantidade de energia hoje para fazer esse exercício. Só que quando eu comecei a fazer exercício, quando eu tinha 16 anos, ele gastava uma quantidade totalmente diferente para fazer esse mesmo exercício com o mesmo peso. Ou seja, o meu organismo progrediu com o tempo, ele gaste menos energia fazendo determinadas coisas. Um outro exemplo simples. Quem aqui já viu senhorzinho caminhando na rua que parece que ele está passeando no parque e ele acha que ele vai emagrecer? Ele está controlando tudo isso? O gasto calórico que ele tem numa caminhada, por exemplo, de 1 hora, 6 meses depois ele fazendo essa mesma caminhada, nessa mesma intensidade, a mesma duração, vai ser a mesma quantidade de energia que ele vai gastar para fazer essa atividade? Não, vai ser muito menor. Por quê? O nosso organismo não quer gastar energia. O que ele precisaria fazer nesses 6 meses para que ele tirasse o organismo dele de uma zona de conforto e se adaptasse para que o organismo dele, mesmo que ele queira armazenar energia, ele queira gastar menos energia, o que ele faz para que ele possa gastar mais energia? Ele aumenta a intensidade, ele aumenta o volume, a duração do que ele faz, ou seja, ele tem que progredir. Vamos lá para o nosso segundo mito. Qual é o nosso segundo mito? Aeróbico ou musculação? O que é mais importante para perda de peso? Qual dos dois? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que saber que cada exercício, por si só, ele vai gerar uma adaptação diferente. O aeróbico vai gerar alguns tipos de adaptações e a musculação outros tipos de adaptação. Aqui eu coloquei só alguns, tá? Não são todas, são inúmeros os benefícios para a nossa saúde que a gente já está cansado de saber. Mas algumas diferentes aqui. Então, no aeróbico ele vai aumentar a capilarização, o transporte e a utilização de oxigênio no nosso organismo. No que isso vai influir? Isso vai aumentar a nossa capacidade respiratória. E aí já vem, como segundo, o aumento do condicionamento cardiorrespiratório. Um aeróbico bem feito vai trazer para o nosso organismo uma melhoria do nosso VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? É o consumo máximo de oxigênio que a gente pode fazer durante 1 minuto. E o porquê que isso é importante? Qual que é a maior causa, uma das maiores na realidade, de mortes, tanto no Brasil como em diversos países? É a morte por doenças crônicas não transmissíveis. E dentre elas existem as doenças cardiorrespiratórias. O treino aeróbico ele vai mexer muito nesses parâmetros. Ele vai treinar nosso coração para que ele fique saudável. Então o aeróbico é importante também porque ele vai aumentar tanto o número das mitocôndrias como o tamanho delas. E por que isso é importante para o nosso organismo? Para quem sabe um pouquinho de biologia, a gente aprendeu lá na 5ª série com a dona Ana. O nome da minha professora era Ana mesmo. Era a dona Ana. Gente boa demais. As mitocôndrias, elas são responsáveis pelo quê? Pelo que a gente aprendeu lá na 5ª série, elas são responsáveis pela nossa respiração celular. É claro que elas fazem um zilhão de coisas a mais, mas por que isso é importante também? Porque as mitocôndrias, junto com todo esse condicionamento, aumento de VO2, vai aumentar a nossa saúde de maneira geral. E a musculação? A musculação,
é um pouquinho diferente. Ela vai aumentar sua força, ela vai aumentar sua potência, ela vai aumentar a hipertrofia. E aí, gente, hipertrofia não é você ficar bombado igual Arnold Schwarzenegger. Hipertrofia é aumento de massa muscular. E por que é importante hipertrofia em todas as pessoas? Por que esse aumento de massa muscular é importante? Vou te contar uma novidade aqui que talvez você não saiba. Você vai ficar velho, você vai envelhecer. E o processo de envelhecimento vai trazer uma degeneração nisso tudo aqui. Ele vai diminuir sua força, ele vai diminuir sua potência e ele vai diminuir o tamanho dos seus músculos. E se você treina antes de envelhecer, isso vai aumentar o quanto você tem de massa muscular, para que quando você envelheça, isso não seja um problema. Por quê? O que acontece quando você vai envelhecendo? Quando você vai envelhecendo, você tem um negócio que chama-se sarcopenia. Eu não vou ficar entrando em muito detalhe aqui, mas só que é o seguinte, quando você envelhece, tudo isso daqui diminui. E ao diminuir, idoso cai e se machuca. Se você se machuca, você pode ficar até paraplégico, você não consegue andar porque quebrou o fêmur, você não consegue andar mais. Treino de musculação ajuda a prevenir isso também. Mas calma, a gente está falando sobre envelhecimento aqui, a gente está falando pura e simplesmente de emagrecimento. E o que a musculação vai ajudar no emagrecimento? Ela tem o efeito EPOC, é o maior consumo de oxigênio no pós-treino. Ele pode durar até 48 horas e esse consumo aumentado de oxigênio até 48 horas vai também aumentar o nosso gasto energético. Quanto maior é o nosso consumo de oxigênio, mais energia a gente vai gastar. E também o gasto calórico da musculação é maior. Existem vários tipos de metodologia de aeróbico, HIIT e tudo mais. Não vou entrar em muitos detalhes assim. Só que qual é a vantagem da musculação? Você já consegue desde o início fazer treinos intensos, de moderado a alta intensidade. Bom, então peraí. O exercício aeróbico ele vai fazer com que você gaste energia. E olha só, a musculação também. Então assim, ambos vão gastar energia. Mas qual é a vantagem da musculação em relação ao aeróbico? Quando você está pensando em emagrecimento saudável, você está pensando em não pura e simplesmente perder peso na balança. Balança, vou te contar um segredo aqui, não é um bom parâmetro de comparação. Por quê? Vamos lá, que você fez um treino aeróbico e você fez por um mês. Você não controlou dieta, você fez tudo da sua cabeça. E foi correr na rua. Correu na rua, só que você não controlou sua alimentação e só fez aeróbico. E aí você foi lá e pesou na balança. Você tava com 60 quilos, né? Um mês atrás. Nesse mês você foi lá e pesou de novo. Você tá com 58, aí você já fica toda feliz. Você fala, nossa, perdi 2 quilos. Você tem um profissional que é um amigo seu e ele faz, deixa eu fazer a avaliação de novo em você. Porque antes só queria uma avaliação, só pra ter uma noção, assim, mas ele não montou treino, não montou dieta, ninguém montou nada pra você. Você tá com 58 quilos, 2 quilos mais leve, só que o seu percentual de gordura agora de 20 saltou para 23. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque teve coisa que não foi controlada aí. Quando você pura e simplesmente faz aeróbico, você vai perder massa muscular junto. Quando você perde gordura, você também vai perder massa muscular. Qual é a importância da musculação? Porque o emagrecimento saudável não é pura e simplesmente você ir lá e pesar menos na balança. É você melhorar a sua composição corporal. O que é importante do emagrecimento é você perder gordura, mas manter ou até mesmo ganhar massa muscular. E tem como você ganhar massa muscular enquanto você está perdendo gordura? Tem. Só que você precisa de profissionais junto. Então, beleza, qual que é o melhor aqui? Musculação ou aeróbico? Usa os dois. Treinamento para emagrecimento é moderada a alta intensidade, não é treininho leve não. Bom, o que a gente aprendeu? Quais foram esses dois mitos? Bom, primeiro mito, você tem que deixar de comer as coisas que você gosta. Acabamos de ver que não precisa. O que é importante isso tudo no emagrecimento é o déficit calórico. E além do déficit calórico, também você ter uma boa mudança de hábitos nisso tudo. O comportamento seu em relação aos alimentos é muito importante. Segunda coisa que é muito importante,
exercício. O exercício ele vai potencializar o seu emagrecimento, aumentando o nível de atividade física, fazendo você gastar mais energia ao longo do seu dia. E também vai melhorar a sua saúde de maneira geral. E qual é o melhor, aeróbico ou musculação? Usa os dois. Não tem problema usar os dois. Pensa no seguinte, quando estiverem planejando seu treino, se você não tem ninguém planejando seu treino direito, cuidado, por exemplo, de fazer um treino muito intenso de aeróbico junto, por exemplo, com um treino de perna de musculação. Se treinar a perna muito pesado num dia, que jeito que você vai fazer um treino aeróbico de alta intensidade no mesmo dia? Um dos dois não vai ser tão intenso assim. Tem que ser bem planejado, porque senão um vai afetar o outro. E é importante que esse risco de lesão também seja minimizado. A sua segurança é importante. Fizemos todo esse vídeo, você viu qual a importância de cada tipo de treinamento. E se você quiser um treino de moderada, alta intensidade, é um treino muito mais para alta intensidade. Se você achar que você está preparado, que esse treino é para você, e eu vou te falar, para quem que são esses treinos? Esses treinos que eu vou falar agora para vocês é para quem quer realmente emagrecer. É para quem realmente está disposto a mudar. É para quem realmente quer tirar a bunda da cadeira e falar, eu vou fazer. E não precisa de muito tempo não, você vai precisar de 4 minutos do seu dia. Você tem 4 minutos para fazer exercício? Tem. Se você falar que você não tem 4 minutos para treinar, é que isso é pura e simples falta de vontade. Isso não é importante para você e tá tudo bem. Senão esse não é o seu momento. Se você ainda não tá preparado para isso. Agora, se você tá, vem comigo. Se você gostou desse vídeo, manda ele nos grupos da família, no grupo de emagrecimento da galera que tá animada para fazer junto com você, para entender como emagrecer é simples, porém não é fácil. Também deixa o seu comentário aqui embaixo, me deixa suas dúvidas que eu quero responder vocês. Eu quero ajudar vocês. Então, a gente já vai indo nessa. Tchau, tchau, pessoal!